Por dentro dos seus direitos, com o subcoordenador do PROCON do nosso estado, doutor Márcio Leonardo. Olha, o Natal chegou, né? Para atrair a atenção dos consumidores, muitas lojas estão com as vitrines repletas de sugestões e promoções. Qualquer que seja a opção, desde uma pequena lembrança a um presente de custo elevado, para não errar na escolha, o PROCON dá algumas orientações. Doutor Márcio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. É fácil comprar um presente do Natal sem se preocupar com dor de cabeça depois? Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Marcos, é fácil. Eu sempre digo que nunca o consumidor vai estar livre de um eventual problema. Eu também digo que eu tenho no meu coração a certeza, ou pelo menos imagino isso, que, Marcos, um fabricante, uma loja, nunca tem a intenção de vender um produto que apresenta um problema ou de envolver o consumidor numa relação que venha a trazer algum problema, porque esse problema ele gera prejuízo para a empresa também, certo? Então, mas os problemas acontecem. Então você pode realizar uma compra que não dê certo, se for virtual, pode ser que aquele produto não chegue ou por algum erro chegue outro. Se for numa loja da cidade, tem vários tipos de situações que podem ocorrer. Você pode adquirir um produto que ele já apresente um vício logo no primeiro uso, ou que ele apresente um vício durante o tempo de garantia, ou que eventualmente ele seja perfeito, mas a pessoa que vai ganhar aquele presente, que vai receber aquele presente, ou já tinham igual, ou o presente ficou grande, se for uma roupa, ou ficou pequeno, se for um calçado. Então, uma série de situações que podem acontecer. A nossa preocupação maior continua sendo com a venda virtual. É um comércio que muita gente, equivocadamente, muitos não são fornecedores, Marcos, são criminosos, na verdade. Muita gente acha que é terra sem lei. Então, uma coisa é você comprar num site verdadeiro, de uma loja verdadeira, e eventualmente, se houver algum problema, que será resolvido. Outra coisa é você comprar um produto com um preço muito fora do mercado, um preço muito abaixo do normal, uma promoção que não tem cabimento, na verdade. Você comprar, às vezes, 2, 3 produtos mais barato do que seria um produto só, aquele mesmo item. Então, esse produto você não vai receber. Então, essa promoção mirabolante, o preço muito bom, o desconto imenso quando você paga no boleto e não no cartão, aquele site que não apresenta o endereço físico, um telefone de contato, que não apresenta CNPJ. Então, são aqueles que mais facilmente vão lhe dar problemas. E quando você se envolve nesse tipo de problema, certo? Você não vai ter solução, porque você não está lidando com o fornecedor, você está lidando com o criminoso, certo? Então, é uma pessoa que não tem registro comercial, que não tem CNPJ, cria um site falso, às vezes coloca o número falso de CNPJ, se você for investigar vai ver que não existe. Então, esses problemas são os mais graves, são esses com os quais o PROCON mais se preocupa, certo? E fora isso, eventualmente tem outros problemas também, porque muitas empresas, elas se recusam a uma solução no primeiro momento. Às vezes o PROCON, Marcos, ele quase sempre é procurado por uma série de consumidores com problemas que não seria necessário procurar o PROCON. Seria suficiente o primeiro contato com a loja, mas a loja às vezes cria, isso eu lembro, eu falo da loja física e da loja virtual também, cria algum empecilho, cria algum problema, tenta fazer o consumidor, desestimula o consumidor de resolver aquele problema, seja encaminhar um produto para assistência técnica, seja fazer a troca imediata daquele produto quando ele não prestou em momento nenhum, certo? Ou seja, é uma série de situações, mas o cuidado, principalmente na compra virtual, da escolha do site, de avaliar o preço nesse site e em outros sites, isso é o mais importante para evitar uma compra frustrada, onde você, em vez de procurar o PROCON, vai ter que procurar a delegacia de polícia. Já tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Márcio. Doutor Márcio, é certo, por exemplo, a gente comprar um negócio, aí assim, quando a gente vai numa loja, aí acha assim, não trocamos peças de promoção, alguma coisa de promoção, é certo? Porque, por exemplo, se a gente colocar no pé e se descolar, um exemplo, vir com defeito de fábrica, aí a gente perde. E aí, doutor Márcio, é certo isso? Não perde, Marcos. Olha, o produto que ele é vendido por uma loja, ele pode ser produto de promoção, pode ser um produto de mostruário. Lembre-se que algumas lojas trabalham até com setores de avariados.
Ou seja, você pode comprar um produto que já tem um pequeno defeito. Agora, lembre-se, no caso aí, um calçado. A loja ela pode vender um calçado que em algum lugar ele desbotou, que ele tem uma mancha, que a costura esteja biscuzendo ali em algum lugar. Você não pode comprar um calçado com o solado descolado, que não sirva para o uso de forma nenhuma. Você pode comprar, por exemplo, uma lavadora de roupa, um tanquinho, que a tampa esteja quebrada, que tem algum amarelado na pintura, que tem algum ponto de ferrugem. Isso pode ser vendido com algum desconto, eventualmente. Agora, uma loja não pode vender uma máquina ou tanquinho que não funcione, com o motor queimado, certo? Então, o lojista ele coloca ali aquele setor de promoções. E quando ele coloca que não realiza trocas, essa proibição só vai ter validade para o produto perfeito. Lembre-se, a troca de produtos, Marcos, essa troca que acontece costumeiramente depois do Natal, troca de presentes, ela envolve duas situações que são muito distintas. Uma é aquele produto que você comprou e que apresentou um vício, como nesse caso da pergunta, que logo descolou o salto, o solado lá do tênis, da sandália ou do sapato. E outra coisa é quando você compra o mesmo produto que por algum motivo você se arrepende. Digamos que você compra, vamos centrar na pergunta, um calçado, um tênis, por exemplo. Você compra um tênis para presente para o seu esposo, para um filho, para um sobrinho, para um amigo, etc. Então, uma coisa é aquela pessoa já ter um tênis igual, ou o tênis ficou grande, ou o tênis ficou pequeno. Nesse caso aí, não importa se for promoção ou não promoção, só vai existir a troca desse produto que ele é perfeito. Simplesmente ele não serviu para aquele consumidor, mas o produto não apresenta vício, ele está perfeito. A troca aí, Marcos, ela exige que tenha ocorrido uma troca de informações prévias, um acordo entre o lojista e o consumidor no momento da compra, antes da compra, inclusive. Certo? Ou seja, você tem que discutir, perguntar à loja se tem direito de troca do produto perfeito. Por quê? A lei não obriga a troca do produto que não apresenta vício. Se você não existe direito de arrependimento na compra realizada dentro da loja. Muita gente, Marcos, ainda tem a ideia equivocada de que você pode se arrepender de uma compra feita numa loja em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas. Esse direito ele não existe. Não existe por quê? Porque a lei não obriga. Ele não está respaldado em legislação. Então, para você trocar o tênis perfeito, não é o caso da pergunta, mas para trocar o tênis perfeito, mas que ficou grande ou ficou pequeno, ou que a pessoa presenteira já tinha igual, e vai ser necessário que antes tenha havido um acordo, porque a loja não é obrigada. Mas no momento que há o acordo, Marcos, esse acordo verbal torna-se uma cláusula contratual e ele tem que ser cumprido pela loja obrigatoriamente, dentro das condições que foram estabelecidas entre as partes. Condições de quê? De tempo, de troca até uma semana, troca até 15 dias, condições de uso, ou seja, do produto não ter marcas de uso, de você não ter arrancado a etiqueta. Então isso é a questão da troca do produto que não tem vício. Agora, no caso da pergunta, onde a pessoa comprou um produto já no primeiro uso, ou segundo ou terceiro, ou até no prazo de 3 meses apresentou um vício, não independe, Marcos, o produto viciado, todo produto tem garantia, certo? A garantia, ela não dá direito à troca, ela dá direito a reparo do produto, e se o produto não for reparado, o consumidor pode exigir um novo ou o dinheiro de volta. Mas essa garantia, que é a garantia legal, ela será sempre de 90 dias. Então, quem comprar o tênis em promoção, pode ser no sacolão, quem comprar um produto de mostruário, quem comprar um produto avariado, quem comprar um produto até usado, ele vai ter no mínimo 90 dias de garantia. Esse prazo de garantia ele é conferido pela legislação, ele não é dado pelo lojista, por isso que ele não pode tomar, ele não é dado pelo fabricante, por isso que ele não pode tomar esse prazo, ele é dado pela lei. Então você comprou um produto, mesmo que ele não tenha aquela garantia do fabricante de 1 ano, ou até mais, ou menos se for o caso, ele vai ter uma garantia de 90 dias. Então quando a loja coloca lá, não trocamos produtos em promoção, essa placa vai servir para o produto perfeito. Então, se você voltar com um tênis perfeito, mas que a pessoa não gostou, ou ficou grande ou pequeno, você não vai poder trocar. Mas se você voltar com um solado descolado, ele não prestou, no primeiro uso desmanchou alguma coisa, ou rasgou, ou você viu que ele tem algum vício muito grave, ele tem algum defeito na sua construção, que está machucando seu pé por dentro, você tem direito de troca, ou de pelo menos enviar esse produto para assistência em até 90 dias. E se o vício for no primeiro uso, a loja tem que trocar sim, porque esse direito não é dado para o lojista, é dado pela lei. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Márcio. Eu comprei um liquidificador em uma determinada loja aqui em Caicó e ele apresentou um problema vazando e com um barulho muito alto no motor. Fui até a loja porque ele tem a garantia estendida
E chegando na loja, fui direcionado à loja autorizada. Chegando lá, a moça me disse que o problema é no copo e a garantia do copo é só de 90 dias. E que eu teria que comprar um novo copo. Eles estão certos em fazer isso mesmo? Você pode fatiar a garantia? O copo é uma garantia? Não, Marcos. A tomada é outra? Infelizmente, muitas empresas tentam usar esse tipo de prática, mas essa é uma prática ilegal e que, pelo menos no Procon, aqui em Caicó, não cola, certo? Não sei se cola em algum outro canto aí, mas aqui esse tipo de conduta, você compra, às vezes, qualquer produto. Você compra uma moto, uma motocicleta, aí ela tem 3 anos de garantia. Aí você, quando vai ler o manual, ela é vendida com 3 anos de garantia. Você, quando vai ler o manual, descobre que algumas peças lá só tem garantia de 90 dias. Outras não têm garantia. Isso não existe, Marcos. O que vale para o consumidor é sempre a oferta publicitária mais vantajosa. Você compra o liquidificador, ou micro-ondas, ou televisor, vem lá pregado com um selo, como fosse uma medalha, 1 ano de garantia. Até alguns produtos, algumas empresas conferem maior tempo de garantia, 2 anos, 3 anos, até para eletrodomésticos. Aí quando você precisa fazer uso, como nesse caso aí, a garantia estendida aí, ela nem entra. A não ser que ela seja uma garantia estendida, a não ser que o produto tenha sido comprado há mais de 1 ano, ou a não ser que tenha sido uma quebra acidental. Mas se é um vício já do produto, nem se fala em garantia estendida, é garantia normal do fabricante. Então você compra aquele liquidificador, ia valer assim, olha, imagine que no momento da venda, a pessoa diz, olha, o motor tem 1 ano de garantia, o copo tem só os 90 dias de garantia, aí tudo bem, a lei poderia até permitir isso. Isso tinha que estar escrito, Marcos, grande na caixa do produto. Olha, toda cláusula que restrinja direitos ou gere obrigação para o consumidor, ela tem que estar redigida com destaque. Na relação de consumo, até a caixa do produto é um contrato. Tudo aquilo que o vendedor lhe diz é um contrato. Então você compra aquele produto, você sabe que é 1 ano de garantia. E de repente, quando você precisa fazer uso da garantia, descobre, não, o copo só tem 90 dias. Essa prática é abusiva, configura também um crime contra o consumidor. Está previsto no artigo 66 do Código do Consumidor, que é você ocultar ou omitir informações importantes sobre o produto ou sobre o serviço que você está prestando ou vendendo, certo? Então, nesse caso, vale aquilo que o consumidor achou que era o correto. Então ele acreditou no momento da compra que a garantia era de 1 ano e não de 90 dias para o copo. Então, se ele não conseguir resolver direto com a loja, se ele não conseguir resolver direto com o fabricante, ele deve procurar o Procon e ele vai, se não houver uma solução imediata, ele vai ter direito a exigir um produto novo ou dinheiro de volta. Deixando bem claro que se esse defeito do copo, se esse barulho anormal foi no primeiro uso, a loja tem a obrigação de trocar. E por que a loja tem essa obrigação só no primeiro uso? Porque a loja não pode vender lixo, não pode vender refúgio. Ainda que hoje, Marcos, é muito importante isso, que aqui todo produto seja testado antes da venda. É muito importante que o ventilador seja testado, o liquidificador seja ligado. Alguns produtos não permitem esse teste. Por exemplo, você não vai desembrulhar uma geladeira dentro da loja para ligar, para ver se ela gela, se ela não gela, para depois correr o risco de fazer o transporte daquele produto sem aquele invólucro que é do fabricante. Isso é muito perigoso. Mas, enfim, no produto comercial, o liquidificador ele tem que ser testado. Já para evitar esse problema do vício do primeiro uso. Mas se esse vício aí na casa do consumidor foi logo no primeiro uso, no segundo uso, a loja tem a obrigação de troca desse produto. Porque a loja não pode vender lixo. E ainda que esse produto saia embrulhado numa caixa lacrada, no momento que o consumidor volta e apresenta o problema, a loja estará sendo conivente com a prática de um crime para efetuar a troca. Se você tem ali 1 ano de garantia e esse vício vem aparecer com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, a obrigação da loja é de auxiliar o seu contato com o fabricante, se você pedir. Se você pedir, uma decisão do STJ diz que o vendedor final ele é obrigado a prestar serviço ao consumidor se for solicitado. Mas se o vício for no primeiro uso, a loja tem inclusive a obrigação de trocar. E essa garantia fatiada não vale, a não ser que o consumidor tenha essa informação de forma clara e precisa. Numa caixa, Marcos, só para encerrar aqui a pergunta, digamos que exista realmente essa garantia de 90 dias para um pedaço do produto, de 1 ano para outro pedaço. Numa caixa, num invólucro desse liquidificador, era para vir maior, em destaque, a garantia de 90 dias. Copo, só tem garantia de 90 dias. Motor, garantia de 365 dias. Isso aí seria o que a lei exige para ser legal. Como não é o que acontece, então esse fatiamento aí da garantia se torna ilegal. Tem mais pergunta? Bom dia.
Bom dia, Marcos. Bom dia, Márcio, Leonardo. Amigos, eu comprei um brinquedo aqui numa loja, aqui em Caicó, e o brinquedo é chamado Woody. Esse brinquedo fala. Esse brinquedo mais ou menos passou uns 20 dias, ele parou de funcionar. Aí eu voltei na loja para atrás da garantia. A loja falou que essa garantia ela só é de 8 dias. Aí eu gostaria de saber alguma informação sobre isso. Segura essa resposta aí, doutor Belis, que está mandando um abraço pra gente aqui, sabe quem é? Abdias, lá do Hospital Regional. Já já a gente comenta sobre isso, né, doutor Belis? Já. E aí, respondendo ao nosso amigo Sérgio Moreno. Respondendo a pergunta, bom dia, Sérgio. Parece que tem, com fornecedor, parece que tem loja que gosta de ser processada. Parece que tem gente que gosta de viver no PROCON, recebendo reclamação, recebendo processo, porque essa informação de 8 dias de garantia, a informação, Marcos, que eu posso chamar aqui de criminosa. Aquele que foge ao que a lei determina. E lembrando que o direito do consumidor, ele também é direito penal. Existe o capítulo dos crimes contra o consumidor, e são vários. Esses crimes, eles prevêem a pena privativa de liberdade em vários casos, como punição para essas condutas. Então, você vender um produto e dizer ao consumidor que ele tem 8 dias de garantia, é você pedir para ser processado, é você pedir para ser multado. Você quer ter sua loja fechada? Por caridade, leia a lei, você sabe ler, escrever, leia pelo menos a parte mais simples do direito do consumidor, para você não praticar esse tipo de coisa que é burrice, é esdrúxulo, Marcos. Não existe produto contra 8 dias de garantia, ainda que não tenha garantia nenhuma dada pelo fabricante ou pelo lojista. Existe a garantia de 90 dias, certo? Nesse caso do brinquedo, pronto, nesse caso aí que ele funcionou durante 20 dias e veio apresentar o vício, a loja não tem a obrigação de troca. A loja não tem a obrigação de entregar um outro produto a esse consumidor. Entrega se quiser. Era muito bom, seria um sonho se a loja entregasse um produto novo no momento da reclamação e fosse depois a loja se ter com o fabricante. Resolver o problema, repor o estoque, isso seria o sonho do consumidor, mas infelizmente a lei não exige isso. Então, Marcos, existe uma decisão do STJ, não é uma decisão nova, é um acordo transitado e julgado, tem efeito erga omnes, vale para todos, que obriga essa loja, no mínimo, a auxiliar o contato desse consumidor com o fabricante. O consumidor pode fazer isso sozinho também? Pode. Certamente em algum lugar na caixa do produto deve ter um saque, deve ter um 0800, deve ter um endereço de e-mail, ou o site do fabricante daquele produto. Se não tiver essas informações, deve ter um CNPJ, porque isso é obrigatório. Então, através desse CNPJ, ainda que seja um produto importado, Marcos, a importadora tem um CNPJ e essa informação tem que estar obrigatoriamente na caixa do produto. Através do CNPJ, o consumidor vai ter acesso ao site da empresa ou aos telefones de contato para apresentar o problema. O normal é que essa empresa, o fabricante ou o importador, ele recolhe esse produto, tente fazer o reparo do produto, eles têm um prazo de máximo de 30 dias para isso, e devolva esse produto para o consumidor em perfeitas condições de uso. E doutor, mas só obrigado a esperar um mês? Porque a lei diz que é. Né? Às vezes você compra um produto, Marcos, ele dá um defeito com uma semana, com 15 dias, pode ser, imagina um produto caro, um celular de 3 mil reais, como já teve gente que procurou no PROCON. Aí você dá aquele defeito ali, depois de 15 dias, e a pessoa procura a loja tentando trocar. A loja não tem obrigação de troca desse produto. O consumidor descobre nesse momento que vai ter que enviar esse produto para assistência técnica. E muita gente fica transtornada, porque você compra um produto caro, muito caro, porque um celular de 2 mil, 3 mil reais é muito caro, é um preço absurdo. E você descobre que com poucos dias vai ter que estar usando um produto consertado, com um conserto, com um reparo. Muita gente diz, eu soubesse ter comprado no camelô, ter comprado um usado. Eu me compadeço do consumidor, mas a lei não dá esse direito de troca imediata. Então a mesma coisa para o brinquedo. Então a loja, em vez de dizer esse absurdo de que a garantia é de 8 dias, deveria pelo menos fazer uma ligação. Às vezes uma ligação ajuda a resolver o problema, entrar em contato com o fabricante, prestar um auxílio ao consumidor. Se ela não prestar esse auxílio, ela vai acabar sendo processada, vai ser punida, certo? Porque o que a lei prevê tem que ser cumprido. A lei Marcos exige, é obrigatório que em cada loja tenha um código consumidor. E não é enfeite não é para criar terra, juntar poeira, não. É para ficar bem acessível, inclusive. Exatamente, né? O consumidor tem que saber do seu direito, o lojista também. Mais ainda, lembre-se, o consumidor, ele recebe do Estado, do direito, uma proteção especial. Então quer dizer que eu abro minha loja, eu coloco ali 2 vendedores e eles têm que ser peritos do direito do consumidor? Tem sim, senão você não pode abrir uma loja.
E essa perícia, esse conhecimento, ele tem que ser repassado ao consumidor. Ele não pode ser usado, Marcos, para o mal. Você saber qual é o certo, porque eu sei que essa loja sabe que a garantia é de 90 dias. Sabe que tem que prestar esse auxílio, mas ele usa o conhecimento para o mal, para dizer que não, é de 8 dias. Então, eu oriento o consumidor que retorne à loja. Marcos, se ele diretamente com a loja não conseguir a solução, ele tem vários meios de reclamar. Ele tem o 151 do governo federal e de reclamar de sua casa. Tem o 151 do governo federal, tem o consumidor.gov.br, tem o Reclame Aqui, tem as mídias sociais de WhatsApp, de Facebook, de Instagram do Procon aqui do estado do Rio Grande do Norte. Então todos esses meios você pode reclamar de sua casa, no conforto do seu lar, sem precisar pegar fila aqui no Procon, sem precisar chegar de madrugada. E se você não conseguir a solução, procure o Procon na cidade de Caicó. Se você não conseguir no Procon, nós vamos lhe encaminhar para a via judicial, onde você, além da troca do produto, vai exigir essa loja, no mínimo, uma indenização, reparação pelo ato ilícito que eles estão cometendo com o descumprimento da lei. Doutor Márcio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Marcos, eu que agradeço. Com a nossa última participação do ano, né? Do ano. Então fica o Feliz Natal e o bom ano novo para você, meu amigo, para todos os ouvintes. Tem um recadinho do coração também. Claro, fica à vontade. Então, os beijos e abraços do mundo inteiro. Só rapidinho, que o ouvinte que deixou aqui uma pergunta aqui no Facebook, Vamos responder, que eu não então. tinha visto, né? Se eu fizer uma compra no AliExpress, né? Caso seja pego pela alfândega, eu tenho direito ao ressarcimento do dinheiro? Nós sempre conseguimos o ressarcimento aqui no Procon, Marcos. É uma questão que envolve direito tributário, é muito mais complexo, mas quando você compra pela importadora, sempre existe um agente financeiro que vai intermediar o pagamento. Então, esse agente financeiro que intermedia o pagamento, nós já conseguimos, por meio desta empresa, sempre que o consumidor procura, conseguir pelo menos o seu dinheiro de volta. Muitos consumidores, eles não querem o dinheiro de volta, querem o produto, mas seu produto está preso e você tem que pagar um imposto alto para receber. Então, você não vai conseguir isso. Mas, pelo menos, evitar o seu prejuízo, ter o seu dinheiro de volta, nós conseguimos no Procon. Obrigado pela sua participação. E não esqueça o recado do coração. Fica à vontade. Os beijos e abraços do mundo inteiro para a namorada ali. Para minha mãe, que me aturou 1 ano e 2 meses na casa dela. Voltei para minha casa agora, nessa semana. Então, mamãe, muito obrigado. Te amo profundamente. E obrigado por ter me aturado. E Feliz Natal para todos. E nos vemos aqui novamente no ano que vem.